Oi, pessoal! Mais aqui um dia no canal, né? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do autismo adulto sem diagnóstico. Uma que isso vem de um lugar, né, de uma experiência muito particular minha, mas também existem muitas pessoas adultas que passaram por isso e que só agora elas estão descobrindo, né, que elas sempre foram autistas, né? Então, quando a gente fala do autismo em adulto, isso significa que todas as características, né, daquelas dificuldades que eu falei no vídeo anterior, elas aparecem de uma forma mais sutil. Só que vamos lembrar que quando a gente passa pela infância, depois adolescência, depois vida adulta, a gente vai aprendendo diversas formas de lidar e contornar e camuflar e mascarar, que a gente fala do masking, né? Das nossas dificuldades. Então, no meu caso, por exemplo, eu sempre fui muito observadora. Então, em todos os lugares que eu ia ficar observando. Isso eu faço até hoje, principalmente em lugares que eu não conheço. Então, eu vou ficar observando o lugar, observando as pessoas, como elas interagem, como elas se comportam. E aí eu vou estar ali tentando socializar de alguma maneira, né? Algumas características elas podem então ser percebidas como excentricidade, timidez, que é o meu caso, né? Ou traços de personalidade, que isso também acontece muito, né? Então, os padrões sociais de comunicação, por exemplo, na dificuldade de relações interpessoais, então pode haver problemas para formar e manter amizades. Eu não tinha problema em formar, mas eu tinha problemas em mantê-las, em de ser algo que ficasse. Então, muito das minhas amizades, embora elas ficassem por um período, elas simplesmente iam embora da minha vida, né? Então, mas o adulto ele pode então ter dificuldade de entender então as normas sociais. Então, muitas vezes essas normas que não são escritas, né, e também é difícil de interpretar a comunicação não verbal, ela fica mais difícil dele entender, né? Então, uma pessoa adulta, ela vai precisar ali de mais tempo para observar, para começar a entender os padrões daquela pessoa. E aí ela vai conseguir interagir melhor, entender melhor a comunicação não verbal. Então, a maioria dos adultos autistas, eles podem tanto ser de nível 1, de nível 2, porque o nível 3 de suporte, ele fica mais visível. Lembra lá atrás que eu falei que o nível 3, ele vai precisar muito mais de suporte, as dificuldades dele vai se apresentar de uma forma muito mais intensa, muito mais clara, né, que ele tem, então, vai ter dificuldades na fala, vai ter dificuldades em várias outras coisas, então fica mais, entre aspas, fáceis, né, fácil o diagnóstico. Agora, nível 2 e principalmente o nível 1, ele é mais difícil de ser diagnosticado, justamente porque uma pessoa de nível 1, ela tem a parte da comunicação, ela tem a preservação cognitiva, né, não tem nenhum déficit nessa questão, então, ela vai falar, ela vai andar, pode ser que ela demore um pouquinho mais, ou ela acelere mais. Então, vai sendo ao longo da vida passando desapercebido, né? Mas a questão dos mal-entendidos sociais também, ou seja, a pessoa então ela pode interpretar de uma forma incorreta. Isso já aconteceu tantas vezes comigo que eu fico assim lembrando, né, quando eu faço flashback, né? Quantas vezes eu interpretei errado os sinais, né, sociais. Tipo, a pessoa estava sendo irônica comigo e eu tava levando assim muito a sério do que ela tava me dizendo, né? Às vezes ela foi sarcástica e eu tava levando a sério o que ela tava falando. Aquilo virou uma verdade absoluta para mim. Eu estava realmente achando que aquilo que ela tava falando era verdade, não que ela tava sendo irônica, né? Então isso pode acontecer. Também tem a tendência a falar longamente sobre interesses específicos, então ela fica lá horas falando sobre aquela
coisa específica que ela gosta. Então, a gente pode ver, assim, tipo, tem pessoas que têm muito interesse em dinossauros. Então, você traz o dinossauro na conversa, ela vai ficar falando por horas e por horas e por horas. E muitas vezes a pessoa, falando dessa parte de comunicação, muitas vezes ela vai dar um exemplo dela que você está dizendo algo sobre você e ela vai trazer para ela, mas não é com a intenção de falar assim, olha, minha dor é maior que a sua, mas assim, olha, eu tenho algo e eu quero contribuir também, eu quero me conectar com você. Eu acho que isso aqui que você está falando, eu já vivi, então é a minha forma de te entender. Nas meninas, né, eu vou fazer, prometo para vocês, vou fazer um vídeo falando especificamente do autismo, né? De mulheres autistas, né? Acho que fica mais fácil. Ele vai se apresentar de uma forma ainda mais sutil pela socialização mesmo que é feita das meninas. Então, passa-se desapercebido, porque é um pouco mais aceitável, né? Aquele interesse específico dela. Apego a rotinas, tem uma forte, então, necessidade de rotina e previsibilidade. Porém, tem uma angústia grande quando esses planos, né, não são seguidos da forma como ela organizou na rotina dela, né? Então, tudo que eu sei que, assim, para mim, né, eu não sou uma pessoa extremamente organizada, mas se eu organizo a minha rotina, eu faço um planejamento aqui na minha cabeça, né? E algo sai fora do que eu esperei, isso pode ser na hora que eu acordo. Então, se eu pulei alguma coisa, aquilo já vai me irritar, aquilo já vai me deixar. E aí, às vezes, eu refaço, às vezes eu não refaço, mas eu crio na minha cabeça que meu dia não vai ser bom, né? Então, várias coisas podem acontecer. Então, é por isso que eu acabo preferindo, na maioria das vezes, refazer, começar do começo, mas já frustrou, já pulou isso, né? E isso pode afetar a vida pessoal e profissional da pessoa, né? Movimentos repetitivos, né? Que é os stimmings, então é do balançar e mexer o corpo, as mãos, o tamborilar, né? Que a gente fala, né? De ficar ali batendo os dedinhos, né? Coçar o rosto. É que aqui pro vídeo eu tô me segurando. Mas eu tenho, né, essa coisa às vezes de ficar cutucando, se eu sinto alguma bolinha, não gosto de sentir nenhuma bolinha no meu rosto, de espinha, e a consequência disso é rosto manchado. Porém, isso acontece, né? Isso pode ser confundido, inclusive, como tiques nervosos ou só hábitos, né? Então, eu preciso sempre deixar minhas unhas muito bem feitinhas, né? Sem a cutícula, porque eu tenho mania de ficar cutucando, puxando pelinha. Isso desde criança eu faço. A hipersensibilidade sensorial, então, pode ter tanto a luzes, como a sons, cheiros, texturas ou temperaturas. Hoje eu entendo a história da princesa lá da ervilha, né? Que bota lá um monte de colchão e ela consegue sentir aquela ervilhinha lá no final. Se eu tô principalmente se eu tô muito sobrecarregada, o que que acontece? Eu consigo sentir poeira na onde eu tô. E aí eu tenho que limpar aquilo, porque senão eu não consigo deitar, eu não consigo dormir. Eu tenho problemas com etiquetas, eu tenho problema com coisas que ficam roçando na minha pele, uma textura que não é agradável. Questão de tecido, eu tenho minhas roupas de conforto. Inclusive, para gravar esses vídeos, eu tô com a minha roupinha de conforto. Então, eu tenho todos os colares que eu sempre uso todos os dias, né? Então, tem isso. Aí tem a questão dos desafios no trabalho, né? Então, pessoas adultas, sem diagnóstico principalmente, elas têm muita dificuldade de manter o emprego. Eu, de verdade, trabalhar como psicóloga clínica, esse foi o primeiro emprego que eu estou há tanto tempo exercendo ele. Porque a maioria dos outros empregos que eu tive, eu fiquei tipo um ano no máximo. Esse foi o maior antes desse. Os outros eu ficava uma semana, duas, um mês, dois, não chegava nem a passar da experiência. Os outros trabalhos que eu fiz é porque eu trabalhava para algum parente, alguma pessoa conhecida, então esses eu ficava um pouquinho mais de tempo. Dificuldades acadêmicas ou profissionais, então
Apesar de poderem ser inteligentes, esse é um outro bom vídeo para eu fazer, de falar um pouco dos estigmas, né, de pessoas autistas serem extremamente inteligentes, que às vezes as pessoas confundem autismo com superdotação ou com altas habilidades, né? E as pessoas são inteligentes, ou nossa, vocês são super, como que é? Super evoluídos, né? Como se ser autista não podem ter problemas na escola, né, na carreira, por conta das suas dificuldades. Então, elas podem ter dificuldade, às vezes, de organizar o material, a rotina ali dela de trabalho, na interação com o outro. Então, tem várias dificuldades ali que podem se apresentar. Então, às vezes, vai preferir fazer sozinho, ou se vai fazer em grupo, ela prefere pegar a maioria das responsabilidades sobre ela, então ela vai ser vista ou como líder ou como controladora, né? E aí pode ter, né, outras manifestações bem comuns, ansiedade, depressão, sentimento de inadequação. Então, assim, a ansiedade, a depressão, né, pode ser até tema de outro vídeo. O ser inadequado ou sentir que não se encaixa, ou sentir que não pertence, é bem comum para pessoas sem diagnóstico, principalmente. Então, todo momento ela tá achando que as pessoas estão julgando ela, que ela tá fazendo alguma coisa errada, ou que as pessoas vão perceber as esquisitices dela, as coisas estranhas que ela faz. Então, ela fica o tempo todo se controlando, tentando mascarar ao máximo que ela consegue estar fazendo. Então, para uma pessoa adulta sem diagnóstico, que foi comigo, inclusive, é muito difícil de estar no mundo sem entender os porquês de se sentir assim. Por muito tempo eu achei que todas as pessoas se sentiam dessa forma, que era assim, as pessoas só estavam fingindo mesmo. Então, para ir já finalizando, o próximo tema vai ser sobre mulher, né? O autismo em mulheres, isso fica para um próximo vídeo, para eu poder explicar melhor sobre o assunto, por que dessas diferenças, o que que tem tão de diferente, né? E por que que é tão difícil diagnosticar mulheres. Então, fiquem aqui comigo, até o próximo vídeo.